Olá, bom dia, graça e paz, queridos irmãos, amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical, por mais um dia estudando a Palavra do Senhor e novamente, estudando o livro de Lucas. Estamos nos capítulos finais do livro de Lucas, que é o tema das nossas lições, a base das nossas lições. O texto de hoje, e o tema, na verdade, o autor, ele traz o tema para a lição de número 12 da revista Compromisso. Ele usa o seguinte tema: Jesus matou a morte. É um tema curioso, ele está se utilizando de uma figura de linguagem que é chamada pleonasmo, é um certo recurso que se utiliza para falar de algo que é redundante. É uma expressão parecida com a que nós usamos quando algumas pessoas dizem assim: fulano saiu para fora, está chovendo molhado. Expressões que, na verdade, são redundantes, porque está reforçando algo. E aqui ele está com esse tema, falando sobre a morte de Jesus, e com a morte de Jesus ele vence a morte. Então ele diz: Jesus matou a morte. Os capítulos indicados hoje são os capítulos 23 e 24 de Lucas. Já estamos caminhando para o final do livro de Lucas. Esses capítulos eles vão falar da prisão, da crucificação de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Então nós vamos hoje pensar nisso. Jesus matou a morte. Só para a gente ter como base, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 46, ele diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e disso isto expirou. A humanidade estava esperando por esse momento. A história de Israel do Gênesis vai ter o seu fim, a sua conclusão, a partir desses relatos a respeito de Jesus que nós encontramos nos evangelhos, especificamente no livro de Lucas. Quando nós pensamos na morte de Jesus, usamos muita expressão, a morte de Jesus é uma morte vicária. O que quer dizer isso? Quer dizer que foi uma morte substitutiva. Quando pensamos na morte de Jesus, pensamos numa morte que relembra as figuras do Antigo Testamento, a exemplo do Cordeiro. E o desenrolar da história, o desenrolar dos fatos acontece justamente no período considerado como período pascual, a festa pascual. Os judeus, há muitos anos, desde quando eles saíram do Egito, anualmente eles festejavam a Páscoa. Essa palavra que vem do hebraico Pessah, que quer dizer tem a ver com a saída, a passagem do anjo da morte. Lembram? Quando das pragas, uma das pragas era a morte de todos os primogênitos em Israel. E um anjo da morte iria passar, e em todas as casas seriam um morto, ou seja, o filho mais velho, incluindo os animais. E a ordem foi dada para que o povo de Deus passasse nos umbrais da sua porta o sangue de um cordeiro que seria morto, imaculado, e o seu sangue seria espargido na porta. O anjo da morte, ao passar pela porta, vendo o sinal, passaria em frente sem tocar. E o livro de Êxodo vai relatar isso, desse episódio terrível que aconteceu. Anos mais tarde, então, Jesus ele agora se apresenta. Quando nós pensamos na apresentação que João faz dele na sua carta, no seu evangelho, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Diferente dos outros no passado, no momento da lei, na prática do sacrifício, onde os cordeiros eles eram imolados, substituindo o homem, ou seja, ele morria por causa do pecado do homem. E ele era oferecido em sacrifício. Jesus agora ele se apresenta não como um cordeiro simples e qualquer, mas o Cordeiro de Deus, que não tira o pecado de um homem que cometeu determinado pecado que está descrito na lei, tinha que pagar. Não. Ele agora se apresenta como aquele que tira o pecado do mundo. Irmão, isso é muito forte. Pensar que Jesus Cristo ele tira o pecado do mundo. Quando nós hoje vemos a situação em que vive a humanidade, a situação em que as pessoas se encontram, temos uma mensagem forte. Ainda podemos dizer, Jesus ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, não há outro meio, não há outra forma do homem vencer o pecado. E o autor, Lucas, vai falar sobre algo interessante, que é a morte de Jesus. Não era o fim. Jesus ele morreria, seria sacrificado, mas ele seria ressurreto, ou seja, a ressurreição de Jesus garantiu a vitória sobre a morte. Quando nós pensamos na morte, nós pensamos em algo que não tem fim. É o fim de tudo, é o fim de todas as pessoas. É, como dizem alguns, é a coisa mais certa da vida, é a morte. A coisa mais certa. Mas a morte em si, ela é cruel, ela é dura. Quem viveu já experiências de perdas, já perdeu parentes queridos, próximos, em estágio de doenças avançadas e terríveis, sabe o que eu estou falando. A morte não é algo simples, embora natural, porque o pecado fez com que se tornasse algo inatural, inevitável. E nós temos um relato que diz, Paulo escrevendo aos Romanos, eles todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a morte então ela vem como castigo, mas não é algo bom de se falar, não é algo bom de viver, não é algo bom para se ter experiência, porque ela é algo que aconteceu à humanidade somente por castigo. A morte não estava nos planos de Deus, mas naturalmente, por consequência da desobediência, a morte ela vem para o mundo. E a Bíblia vai dizer que a morte entrou no mundo por causa de um homem. O pecado entrou no mundo e o pecado gera a morte, não só espiritual, mas a morte física, por causa de um homem. E por um homem o pecado é tirado. Por um homem a morte é vencida. Então, quando Jesus muitas vezes ele falou a respeito do tema, a respeito de si mesmo, que ele morreria, daria a sua vida para que nós tivéssemos vida. E eu fico pensando, imaginando a fala, o discurso de Jesus a respeito desse tema, um tema não muito fácil de engolir, de aceitar, mas ele dizendo que ele ressuscitaria. Então, quando ele fala da morte, automaticamente ele fala da ressurreição. E a ressurreição é o golpe final na morte. Se a morte é o golpe final para a vida, a ressurreição é um golpe em cima da morte. A morte pensou, que já teria vencido, já teria ganho. Eis que Jesus Cristo, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele garante a ressurreição para todo aquele que nele crê. Vocês lembram do episódio do sepultamento de Lázaro, amigo de Jesus? Jesus chega lá, Lázaro já estava enterrado há cerca de 4 dias, o seu corpo, mesmo embalsamado, enrolado, como era o costume da época, mas o corpo já estava no estágio de decomposição, ele estava dentro de uma caverna, de uma gruta, fechado por uma pedra, e Jesus se apresenta naquela ocasião e usa novamente um pleonasmo, quando diz, Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu, mas antes disso,
houve uma indagação e uma incredulidade das suas irmãs, achando que ele tinha se atrasado, que se ele não tivesse chegado a tempo, sua irmã não teria morrido, e etc. E Jesus diz, calmamente, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, isso é uma promessa fantástica. Promessa essa que se cumpriu naquele momento quando ele manda e autoriza e dá ordem para que Lázaro saia do estado de morte e venha para a vida. Jesus, então, com sua morte, essa morte substitutiva, ele nos dá vida eterna. Então, a primeira coisa é que ele se fez morte. Ele morreu, ele experimentou, ele passou pela morte. Mas ele não ficou preso à morte. Ele tem uma história, depois pesquisa sobre o pedaço de pano dobrado em cima do túmulo dele, que significa justamente isso, né, que ele iria voltar. Então ele vence a morte. Isso faz dele um ser soberano, um ser majestoso, o próprio Deus em forma de homem, passando pelas mesmas dificuldades que os homens enfrentam, incluindo a morte. Ele experimentou a morte. A sua morte não foi uma morte comum, foi uma morte de sacrifício. Jesus se doa, Jesus se sacrifica, Jesus morre pendurado no madeiro. A palavra diz que todo homem que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Ele se fez maldição por mim e por você. E ele morre uma dor, de uma morte dolorosa. Alguns estudiosos afirmam que a morte de Jesus se dá por cãibra. Dentre outras coisas, por cãibra. Aquela forma como ele estava pendurado, aquilo ali dava muita cãibra. Era uma morte dolorosa que causava vergonha. Uma série de coisas. O condenado morria lentamente, sofria terrivelmente. E Jesus, ele morre naquela cruz. E aparentemente quem assistia a cena, né? Não só Maria, a outra Maria, sua mãe, os seus discípulos, mas os apóstolos e os discípulos, que não eram poucos, era um grande número de pessoas que seguiam Jesus, os cidadãos romanos, os cidadãos de Jerusalém, todos eles pensando assim, esse homem falou muito, fez muita coisa, mas acabou como os demais, morto. Era provavelmente esse o pensamento de muitos, não sabendo que Jesus ressuscitaria. E a Bíblia diz que ele ressuscita, e com ele ressuscitando, ele traz vida e esperança para aqueles que já não tinham, que achavam que a morte era o fim. E isso se dá justamente porque ele dá a sua vida. Vida e morte caminham juntas. Uma linha muito fina que separa, que faz essa divisão. Então Jesus primeiro ele vem. Interessante que em João 10,18 ele diz assim, ninguém atira de mim, né, a vida, mas eu a dou espontaneamente. Jesus se doou, ele fez uma entrega. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la, e essa ordem recebi de meu Pai. Então Jesus vem primeiro para dar vida. Eu vim, diz ele, para que tenham vida e tenham em abundância. Quando pensamos na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, vamos pensar primeiro na vida que ele veio para nos dar. Ele veio para nos dar vida, não uma vida comum, uma vida qualquer, mas uma vida de abundância, o que nós chamamos hoje de qualidade de vida. Eu não sei se você tem valorizado isso que Jesus fez por você. Não sei como é a sua vida, de que forma você tem vivido a vida que Jesus gerou, que Jesus comprou por você na cruz. Não sei se você tem feito coro com um cantor famoso que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Nós temos vida.
E essa vida me foi dada por Jesus. Jesus é a própria vida. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa vida de Jesus é o que nós precisamos ter hoje em nós. Jesus vivendo em nós. Primeiro nós entendemos a vida. Quando nós entendemos essa vida que Jesus vem nos dar, nós entendemos primeiro entendemos também o sacrifício que ele vai fazer ao dar a vida dele. Então ele vem e dá a sua vida. E agora nós também damos a nossa vida por ele. É interessante, porque quando nós assumimos viver a vida de Jesus em nós, experimentamos também passar pela morte. Um estágio terrível que ninguém quer passar, mas precisamos passar pela morte, a morte do nosso eu. Em Lucas 9:23, Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Somos chamados, somos desafiados diariamente a esse estágio. Morte diária por Cristo. Não entendemos muitas vezes se isso é muito profundo, mas houve alguém que entendeu e ele registrou isso, acho que em Gálatas, quando o apóstolo Paulo escrevendo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O grande desafio hoje para nós, crentes, século XXI, ano 2023, é cada dia experimentarmos não só a vida, mas a morte. O grande desafio hoje para mim, para você, para a igreja é viver para Deus e morrer para o mundo. É um ensinamento rico. Ele é ilustrado, principalmente no batismo. O batismo simboliza morrer para o mundo, nascer para Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele filtrou, ele internalizou essa expressão quando ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É justamente esse estado de morte e ressurreição. Morrer para o mundo e ressurgir para uma nova vida em Cristo. E a ressurreição de Jesus tem a ver com isso. Quando Jesus ressuscita, ele está também dizendo a mim e a você que a morte não é o fim. Todos nós, os que aguardamos e esperamos em Cristo, se não formos arrebatados, nós morreremos, mas ressuscitaremos. Isso é bom, irmãos, porque nos dá um certo conforto, espiritual diante de uma coisa tão triste que é a morte. Essa semana eu estive fazendo o sepultamento, dei a palavra no culto de uma irmã da Igreja Batista 2 de Julho, 86 anos. Muito bonita, estava no caixão, muito maquiada, cheia de joia. Eu tinha dito ao filho dela: deixe ela bem bonita, como ela sempre foi. Quem conheceu ela sabe que ela era muito cuidada, bem cuidada, não só por ele, mas ela também era uma velha, uma senhora muito bonita, muito agradável. E eu fiquei pensando, aquele corpo, ele ainda estava bonito, ela morreu com um semblante bonito, sorrindo, mas vai se deteriorar, vai estragar, daqui a pouco não mais existirá. Mas ela vai ressuscitar. Eu disse: a esperança, a expectativa nossa, para aqueles que creem em Jesus, é que ela vai ressuscitar, assim como todo aquele que morrer em Cristo Jesus. Agora, ressuscitará com um corpo ainda mais bonito que aquele que eu vi, melhor ainda do que aquele semblante que eu vi. Então nós temos uma expectativa e uma esperança que não podemos perder, não podemos deixar passar, irmãos. E essa mensagem nós precisamos deixar levar para as pessoas no dia a dia. As pessoas são assaltadas terrivelmente por situações absurdas. O número de pessoas que morrem no nosso país, na nossa cidade, diariamente. A gente vê jornal e eu fico pensando, às vezes não quero mais assistir, é só morte de não sei o que, Maria da Penha, não sei quantas mulheres são mortas por seus maridos, latrocínio,
morte na família, pai matando filho. São tantas coisas, irmãos, e parece que estamos vivendo hoje uma cultura de morte, né, da banalização da morte, e a morte tem causado muita dor. Então, nesse momento, nós somos portadores dessa mensagem de esperança para aquelas pessoas, principalmente, que no dia a dia são violentadas, né, que a morte chega de repente, sem aviso prévio, e destruindo famílias, corações, lares. Nós precisamos resgatar essa mensagem. Então a morte de Jesus ela se dá nesse aspecto, no aspecto de substituição, mas a morte também de Jesus ela se dá numa coisa interessante, que é a obediência. Tudo que Jesus fez na cruz, todo o seu sofrimento, toda a sua morte, gira em torno da obediência. Jesus escolheu obedecer a Deus. Obedecer a Deus tem um preço, às vezes muito alto, foi o preço que Jesus pagou. Tentaram fazer com que ele desistisse desde a tentação, quando ele passa na tentação no deserto. Os apóstolos também tentaram livrá-lo da morte, mas Jesus ele obedece, mesmo sofrendo. O episódio quando ele pede para que Deus, ele pede como homem, para que o cálice, o sofrimento fosse afastado dele, mas ele disse que era preferível fazer a vontade de Deus, todavia seja feita a tua vontade. Então, quando nós pensamos na morte de Jesus, podemos pensar na obediência. E essa obediência ela é interessante, que ela é retratada justamente porque Jesus ele é comparado, né, a um cordeiro. E o cordeiro tinha essa característica, né, diante da morte ele tem uma reação como que de obediência, diferente de outros animais. O cordeiro é um animal que presta maior obediência nesse momento, não dá o trabalho que outros animais dão. E Jesus, então, na atitude de obediência, ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele entendia que o fim era chegado, e ele não seria subjugado pela morte. A morte não o deteria. Ele teria êxito, ele venceria a morte. Então chegou o momento onde ele se rende completamente e entrega o seu espírito ao Pai, entendendo que aquilo ali era o cumprimento, o fim de algo tão triste, tão doloroso que é a morte. E Jesus disse, não, eu vou vencer. E alguns textos, né, relatam inclusive que ele desce e toma da mão do inferno a chave, dizendo, eu tenho a vitória sobre a morte está sob os meus pés. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 36. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo diz, aliás, vamos ler a partir 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Essa era a grande pergunta. E em que corpo vem insensato o que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes seu corpo apropriado. São poucos os capítulos no Novo Testamento que falam sobre morte, sobre ressurreição. Mas nesse da carta que Paulo escreve, capítulo 15, a partir do 14, ele vai falar sobre as questões referentes à vida eterna, inclusive a ressurreição. Há uma crença comum, isso está lá em Eclesiastes, eu li essa semana, né? Os capítulos, acho que é 10 de Eclesiastes, falando sobre a morte. Interessante que eles comparam que a morte do homem e do animal é a mesma coisa, não tem diferença, morreu e acabou. Parece que havia
uma crença comum entre os judeus, tanto é que eles se dividiam entre os fariseus e os saduceus. Um grupo não acreditava na ressurreição e o outro acreditava, mas de qualquer forma diferente daquilo que nós cremos enquanto crentes em Jesus Cristo, cristãos. Eles tinham crenças diferentes com relação à ressurreição. Então o apóstolo Paulo aqui, ele, com base no que ele entendeu e entendia, ele vai falar sobre a ressurreição, dizendo que... E havia uma pergunta, principalmente uma curiosidade das pessoas, que perguntam como é que vão ressuscitar, em que corpo vem. Então o apóstolo Paulo diz primeiro, para ressuscitar tem que morrer. E ele faz uma comparação com uma semente, né? Eu gosto de plantar, e de vez em quando eu planto hortaliça ou coisa e tal, você vê simplesmente, visivelmente, o grão morre, mas logo depois nasce aquilo que você plantou. Então ele vai dizer que a ressurreição é um processo natural depois da morte, para aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Isso se dá, ou seja, quando nós semeamos a nossa vida em Cristo Jesus, quando nós plantamos a nossa semente em Cristo Jesus, ela vai semear assim como nós semeamos a nossa vida, ou seja, depois da morte nós seremos ressuscitados. E encerrando, irmãos, esse capítulo, embora seja só uma pequena reflexão, é um tema muito abrangente, eu gosto do capítulo 51, ou desse mesmo capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, de forma poética, escrevendo aos Coríntios, diz: estragada foi a morte pela vitória. E ele faz uma comparação de forma até irônica, quando ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Que a morte até aquele momento contava vitória, contava vantagem, mais um. E ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre inabaláveis, abundantes e sempre inabaláveis na obra do Senhor. Abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele termina esse capítulo, ele fala da ressurreição, capítulo 15, dizendo a ressurreição, mas enquanto não acontece, enquanto não morremos, a ordem é viver. A ordem é viver fazendo a vontade de Deus. A ordem é viver produzindo frutos. A ordem é viver como ele diz. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundando, ou seja, abundando, crescendo, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. A ressurreição é um fato. Assim como a morte é um fato, a ressurreição, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que fizeram de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador, é uma certeza. Enquanto não passamos por isso, a ordem é trabalhar. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Aproveite enquanto você tem vida para produzir mais vida. Aproveite enquanto você tem vida para viver essa vida abundante que Jesus nos dá. Que Deus nos abençoe na manhã deste dia que nós chamamos Dia do Senhor, domingo, Dia do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te prospere. Em nome de Jesus. Amém.